abrir sua Bíblia, texto de 1 Coríntios, capítulo 4. Apenas o versículo número 20. Esse texto é a divisa proposta para o ano de 2016 pela Convenção Batista Brasileira. Então, a nossa convenção está usando esse texto como divisa e o tema: transformados pelo poder do reino de Deus. É o tema para esse ano. Você pode repetir junto comigo o tema: transformados pelo poder do reino de Deus. Vamos juntos? Transformados pelo poder do reino de Deus. Essa é a temática do ano de 2016 e eu entendi que vale a pena nós adotarmos também para a nossa igreja. A divisa 1 Coríntios 4, 20 diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Mais uma vez, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 5, 20. Desculpa, 4, 20. 5, 20 é os embaixadores, né? E é 2 Coríntios, não 1 Coríntios. 1 Coríntios 4, 20. Nós vamos falar sobre esse tema agora de manhã e logo mais à noite também, mas agora de manhã eu quero entender um pouco com os irmãos o contexto desse versículo. Você vai poder ler depois em casa, né, a carta de Paulo aos Coríntios e entender um pouco mais. Mas eu quero fazer esse panorama com você, pensando nessa realidade. Por que Paulo diz isso? O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A cidade de Corinto é uma cidade portuária, né? Os irmãos que estudam a Bíblia e já há tempo conhecem, é uma cidade portuária, e por ser uma cidade portuária, era uma cidade cercada de muita riqueza, ou seja, as mercadorias passavam por ali, chegavam e saíam dali. Era uma cidade movimentada e, como toda região de porto, é uma região também cercada de muita promiscuidade, né? Ou seja, os marinheiros que chegam até aquele lugar, vindo de outros lugares, de outras cidades, e ali sempre em busca de prostituição, ou seja, aquela realidade era a realidade da cidade de Corinto, o que não é muito diferente da realidade que nós temos hoje ainda em cidades portuárias, né? A fama aí das pessoas que trabalham com isso. E para facilitar ainda mais, na cidade tinha um templo de Afrodite, Vênus, que, segundo os estudos, era assistido por 1000 sacerdotisas prostitutas, ou seja, a prostituição fazia parte dos atos de culto naquele santuário, naquele templo. Então, a gente começa então a ver o cenário que é a cidade de Corinto. Cidade essa onde o Evangelho chega, o apóstolo Paulo, nosso grande missionário, chega, ensina a palavra, planta uma igreja, convive com aqueles irmãos por mais de um ano, orienta aquela igreja e depois ele parte para continuar a sua viagem missionária, para continuar levando, proclamando o Evangelho. Ele deixa ali uma igreja, deixa ali uma liderança, deixa ali pessoas orientando aqueles novos irmãos e o Evangelho sendo proclamado. Acontece que nesse contexto que eu acabei de falar, esses cristãos estão envolvidos, eles estão vivendo a vida. A gente não se converte e passa o dia inteiro dentro da igreja. A gente se converte e continua a vida. E agora, esses cristãos têm o desafio de viver o Evangelho dentro da realidade da vida lá fora, ou seja,
do dia a dia deles. E depois de um certo tempo que o apóstolo Paulo está fora, ele começa então a receber notícias a respeito da cidade, a respeito dos cristãos da cidade, a respeito das dificuldades que eles estão enfrentando. E eles então começam a receber notícias: olha, Paulo, a coisa está difícil aqui, algumas pessoas estão tendo um comportamento que a gente não sabe se é um comportamento correto. Ou seja, na verdade, eu digo que eles provavelmente estavam muito confusos com o que é ser cristão, o que é fazer parte do reino de Deus e até onde a gente pode ir, até onde a gente deve ficar. Há uma confusão na cabeça daqueles irmãos de Corinto. Às vezes, quando a gente lê a carta de Paulo e a gente de imediato julga os cristãos de Corinto, provavelmente quando a gente olha, como assim? Como é que eles estavam fazendo isso? Como assim esse nível de promiscuidade? Eles não são servos de Deus, eles não conhecem a palavra? Como assim? O que está acontecendo ali? Mas a verdade é que a gente precisa entender esse contexto. A verdade é que a gente precisa olhar para essas pessoas como nós hoje vivemos as nossas vidas também. Eu não sei se você vive essas tensões, mas eu vivo. E muitas vezes a gente precisa entender, peraí, o que é o Evangelho? Como eu me comporto diante da realidade da vida? O que é viver o Evangelho? O que é fazer parte do reino de Deus? O que é pertencer ao reino de Deus? Eles viviam numa sociedade onde havia um sincretismo religioso muito grande, pessoas de vários lugares, de outras cidades, com religiões diferentes, com formas de culto diferentes, com deuses diferentes, passavam por aquela cidade todo o tempo, transitando por ali, e nesse trânsito as culturas iam se misturando. E aí começa a viver essa tensão: peraí, o que é cultural? O que é religioso? O que é natural, porque faz parte do meu dia a dia, é assim que todo mundo se comporta na nossa sociedade, e o que na verdade é contrário à orientação da palavra de Deus, à direção do Espírito Santo de Deus. E nem sempre essas coisas ficam tão claras, e nem sempre essas coisas são fáceis de se lidar. Na verdade, é um grande desafio para nós. E no meio de tudo isso, nessa salada toda, começam a surgir outras formas de evangelho. E aí, se você ler no capítulo 4, 3, 4, Paulo começa a falar sobre: não existe outro evangelho. Não existe outro evangelho. O evangelho é um só. Graça de Cristo, liberdade do evangelho. Mas essa liberdade não é uma liberdade para viver a vida de qualquer maneira, viver a promiscuidade. Então ele começa a orientar aquelas pessoas a respeito disso. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro reino de Deus. Irmãos, isso é uma tensão. Era uma tensão na vida daqueles homens e mulheres. Entendam isso, eles eram novos na fé. Eles estavam aprendendo. E às vezes a gente acha que todo mundo nasce sabendo, né? E aí a gente recebe um novo crente, a pessoa que acabou de se converter, ela acabou de entregar a vida a Jesus, e aí no domingo seguinte a gente quer que ela tenha todo o comportamento que a gente entende ser o comportamento de um crente. Às vezes nem é o que a Bíblia diz, mas é o comportamento, é a maneira de ser, é a maneira de falar, é a maneira de agir, que a gente, ao longo da nossa tradição, foi absorvendo como sendo a maneira de um crente ser, a maneira de um crente se comportar, a maneira de um crente se vestir. E aí a gente quer exigir daquela pessoa que acabou de nascer de novo uma série de comportamentos. E às vezes a gente não admite que aquela pessoa tenha um comportamento que não reflete a luz de Cristo
Cristo ainda. Mas a verdade é que nós nos convertemos, nós nos entregamos a Cristo, nós reconhecemos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós entendemos que só pela graça nós somos salvos, nós entendemos que não temos como nós mesmos alcançarmos a Deus, mas podemos chegar até Deus através de Cristo. E aí começamos um processo de crescimento espiritual, um processo de mudança, um processo de ajustes. Um processo de ajustes com muitas tensões. Será que não é essa a realidade desses cristãos de Corinto? Porque a vida continuava. E aí você imagina que aquele homem que acabou de se converter, agora ele volta para o trabalho na segunda-feira depois do culto, e ele é um comerciante, ele é um negociante, e aí acabou de chegar um barco novo na cidade e ele vai ter que negociar algumas especiarias ali, tecidos, seja lá o que for, e aí ele está sempre acostumado a fazer esse negócio num restaurante luxuoso que tem, né, lá na cidade, naquele restaurante onde ele é servido com as melhores comidas da cidade, e belas mulheres, obviamente, estão ali para servir no restaurante e também para servir outras coisas no restaurante, e ali eles estão juntos, e aquilo é uma coisa que faz parte da vida dele, aquilo é uma coisa que faz parte da comunidade, aquilo é uma coisa comum, e agora ele é um servo de Deus, e ele está ali no meio daquela situação, e diz: espera aí, e agora? Mas o barco chegou, o local de fazer o negócio sempre foi aquele, e agora eu volto para aquele lugar para fazer o negócio ou não? Mas eu sou só um empregado, o meu chefe que me mandou vir para cá, o meu chefe que me manda fazer esse negócio, eu sou só um representante da minha empresa, e ali é o lugar marcado para se fazer o negócio. E aí o que eu faço? Digo para o meu chefe que eu não vou, que naquele lugar eu não vou, porque ali não é bem um restaurante, né? Ou seja, além da comida, outras coisas são servidas também, fazem parte do negócio. Ou seja, aquelas pessoas vivem essas tensões. A tensão de viver uma vida em Cristo no meio de um mundo que não pertence a Cristo. Eles vivem essas tensões. E aí o apóstolo Paulo, ele quer orientar essas pessoas, e ele então começa a falar. Mas o apóstolo Paulo não está mais lá em Corinto. Talvez ele nem seja conhecido pela maioria dos irmãos da igreja, porque a igreja crescia, e os primeiros irmãos conheceram Paulo, foram discipulados por Paulo, foram orientados por Paulo. Mas os novos que foram chegando já nem sabiam mais quem era Paulo, não conheciam pessoalmente. E aí a gente começa a ter as distorções no meio do povo. E quando Paulo escreve, então, se você olhar nesse texto, você vai ver que ele começa defendendo o seu apostolado. Ou seja, a primeira coisa que ele faz é mostrar quem ele é, a autoridade que ele tem. Eu sou o apóstolo de Jesus Cristo. Ele diz: não é possível que vocês estão esquecendo o evangelho que foi ensinado a vocês. Vocês estão esquecendo da graça de Cristo, vocês estão voltando, vocês estão sendo persuadidos, seduzidos por tudo isso que está à volta de vocês. Ou seja, ele começa a mostrar a autoridade que ele tem. Porque aquelas pessoas estão cheias de si, aquelas pessoas estão, por conta do conhecimento que adquiriram, começaram a achar que não precisam mais da direção ou da orientação. E Paulo então fala, até chegar nesse versículo, quando ele diz, na versão que eu tenho aqui, a mensagem, a partir do verso 18, ele diz: sei que alguns de vocês são tão cheios de vocês mesmos, que nunca ouvem ninguém, muito menos a mim. Mas eles estarem aí, ou seja, Paulo está enviando a carta dizendo: mas eu vou estar com vocês, se Deus quiser, mais cedo do que vocês pensam, e então vereis se tudo o que falam não passa de papo furado, pois o caminho de Deus não é mera conversa, é vida cheia de poder.
E aí Paulo fala de maneira dura, dizendo, olha só, o caminho de Deus, as coisas de Deus não é só blá blá blá, não é só conversa, não é só palavra, não. É poder de Deus, é poder na vida, é a autoridade de Deus na vida. E ele diz, eu estou indo aí encontrar vocês para ver se vocês estão indo além das palavras, se vocês estão vivendo esse evangelho. Mas poder de Deus para quê? Quando a gente pensa em poder, seja o reino de Deus é poder, normalmente a gente associa esse poder à cura, né? A poder para curar. Então a gente vai orar, provavelmente está enfermo, essa pessoa vai ser curada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, isso é verdade. Deus tem poder para curar e Ele pode usar você para isso. Poder para libertar aquele que está cativo, que está preso no vício, aquele que está preso nas drogas. Poder de Deus para libertar, é verdade, amém? Glória a Deus, porque pelo Espírito Santo de Deus, pessoas têm sido libertas das garras de Satanás. Mas quando eu vejo essa palavra poder, eu vejo que o reino de Deus é poder, eu penso que esse poder é a autoridade do Espírito Santo de Deus para viver uma vida agradável, orientada por Deus, uma vida como um verdadeiro cidadão do reino de Deus. Porque não é possível viver uma vida como cidadão do reino de Deus por nós mesmos. Porque a nossa inclinação para o pecado, a nossa inclinação para o homem do passado, ela é muito forte. Porque tudo que está à nossa volta nos seduz de uma maneira muito forte e muito sutil. E se a gente não estiver atento, se a gente não perceber que existe em nós um poder dado pelo Espírito Santo de Deus para que a gente vença essas situações, para que a gente tenha uma vida diferente, a gente não consegue. Irmãos, uma das grandes marcas desse nosso tempo é o consumismo. E eu vou dizer para você, precisa ter muito poder de Deus para vencer o consumismo. Porque a gente é seduzido o tempo todo com isso. E por mais que a crise do nosso país tenha com certeza diminuído um pouco do consumo, né? O lugar em que a gente mais frequenta é o quê? É o shopping. E a gente vai no shopping para quê? Para pelo menos ver as coisas, né, pastor? Porque eu não estou dando para comprar, não. Mas você não está comprando, mas está ali diante de todos aqueles objetos de desejo, ou seja, você não está comprando, o dinheiro não tem no bolso, mas você está ali, você está olhando, você está admirando, você está querendo. Irmãos, a gente precisa ter o poder de Deus para entender que, como cidadão do reino de Deus, o que eu realmente preciso. Eu preciso de tanta coisa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu realmente tenho que me cercar de tudo isso para ser feliz. Ou seja, poder de Deus para entender o que é essencial na vida. Poder de Deus para amar as pessoas. Poder de Deus para amar aquele que me aborrece, aquele que me persegue. Aquele que faz questão de falar alguma coisa que sabe que vai me humilhar. Eu tenho que amar essa pessoa. Não dá para fazer isso de maneira natural. Só pelo poder de Deus. Poder de Deus para perdoar quando está todo mundo clamando por justiça. Quando está todo mundo cercando você, dizendo assim, não acredito que você vai deixar isso barato. Você não vai fazer nada. E você olha e diz assim, não. Eu entendi que perdoo ele, perdoo ela. Eu estou com meu coração em paz, eu já coloquei isso diante de Deus. E eu vou ficar no prejuízo. Meus irmãos, isso é o poder do Evangelho. É vida transformada. É mais do que palavra. É atitude. Essa é a transformação que o Evangelho faz na gente. Mas
Mas eu não sei você, eu me sinto muito aí como alguns cristãos de Corinto, pressionado por todos os lados, todo o tempo. E às vezes a gente fica um pouco desnorteado, confuso. E aí, isso pode, isso não pode? Isso é ou isso não é? Pastor, mas não tem aqui na Bíblia de maneira clara se eu posso acessar esse site ou não, pastor. Queria deixar um versículo. Não digite isso, não pegue aí. Não tem, pastor. Não tem esse versículo. E nessas horas você precisa do poder de Deus. Nessas horas você precisa da presença de Deus. Nessas horas você precisa entender que você é um cidadão do reino de Deus. Tudo que você está vivendo aqui não pode ser comparado com a glória que o Senhor tem reservado para mim e para você. Verso 21, eu encerro. O apóstolo Paulo diz, na versão que eu tenho aqui, a versão da mensagem: então, como devo me preparar para esse encontro? Ele diz que vai chegar e está perguntando: como eu devo me preparar para esse encontro? Como quem disciplina com severidade que os obriga a cumprir o seu dever? Ou como um bom amigo e conselheiro? Vocês decidem. Vocês decidem. Sabe, irmãos, nesse tempo difícil, nesse tempo de crise de religiosidade, nesse tempo de tantas igrejas abertas e tão pouco do Evangelho da graça de Deus, a gente precisa do poder de Deus para viver uma vida orientada pela palavra de Deus. E quando eu leio esse versículo, Paulo pergunta: e aí, como é que vocês querem que eu vá? Eu fico pensando, será que precisa acontecer uma tragédia na vida da gente para a gente mudar? Será que precisa acontecer algo dramático, algo drástico, para que a gente realmente entenda que precisa se voltar para Deus de verdade? Num tempo quando a gente vê que a moda são os desigrejados, né? E as pessoas falam tanto disso, são os desigrejados. Ou seja, ele conhece a palavra, ele lê a Bíblia em casa, ele até faz as suas orações, ele tem a sua fé, mas ele não consegue conviver numa comunidade, porque nenhuma comunidade presta. Porque as igrejas estão todas, todas com o evangelho distorcido. Eu fico pensando, será que a gente precisa ter experiências de tragédia para que a gente se volte para Deus? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu vou até vocês. Como você quer que eu chegue? Como alguém que vem para te corrigir? Ou como um amigo que chega para sentar, conversar, aconselhar? Ou seja, você vai me ouvir? Porque ele está dizendo: eu vou falar. Eu vou falar. Eu posso falar com um amigo, eu posso sentar com você e a gente orar junto e te orientar e dizer: olha, isso não está legal, não é isso que Deus quer, a palavra de Deus está dizendo aqui. Ou eu posso chegar de maneira severa e dizer: olha, isso está errado, não faça dessa maneira. Sabe, irmãos, que o Senhor se aproxime de nós com amor, como Ele sempre faz. Mas que o nosso coração seja um coração inclinado a viver as verdades do Evangelho como um cidadão do reino de Deus. Que o nosso coração seja um coração inclinado a sermos transformados pelo poder. Porque nós somos todos pressionados. A questão é de que maneira nós vamos reagir. Nós vamos ceder às pressões, nós vamos nos envolver, nós vamos sujar as nossas mãos, nós vamos tocar nessas coisas, ou nós vamos assumir uma postura de quem diz: espera aí, eu não pertenço a esse reino, eu pertenço a Cristo, eu quero viver uma vida agradável a Ele, e eu preciso que Ele me revista desse poder, autoridade, amor, misericórdia e perdão
para que eu possa continuar nessa caminhada. Olhe para você, não olhe para os outros, não julgue os outros. Seja você aquele que é exemplo, mas olhe para você. Estenda a mão para o outro. Porque uma coisa é certa, juntos a gente supera esse negócio com mais facilidade. Quando a gente não aponta o dedo para o outro que é, quando a gente diz, rapaz, eu vivo essa mesma posição que você vive, eu não tive essa sua atitude, mas eu passei bem perto dela, por isso eu te acolho, eu te abraço e eu quero te ajudar nesse processo de transformação. Aí a gente vai se tornando igreja, aí a gente vai cumprindo o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, o teu reino é poder, mais do que palavras, vida contigo. Nós vivemos pressionados como aqueles irmãos em Corinto viviam, diante de tanto sincretismo religioso, de tanta promiscuidade. Mas nós somos cidadãos dos céus. Aqui estamos com o propósito de cumprir a tua vontade. E por isso clamamos ao Senhor inicialmente por perdão. Porque nós erramos, nós falhamos, nós queremos te agradar. Perdoa-nos, Senhor. Orienta-nos, Senhor. Ó Pai, se existe alguém aqui tomando essa decisão, dizendo, Deus, é isso que eu estou vivendo. E eu quero ter uma caminhada diferente, que seja recebido pelo Senhor. Porque o Senhor é o Deus que nos acolhe, que nos ama, que viveu aqui em Cristo Jesus, vivendo as mesmas pressões que nós vivemos. E não falhou, mas foi até a cruz e se entregou. Obrigado pela tua graça, Salvador. Mas que eu não faça uso dessa graça para viver uma vida qualquer, mas que, constrangido pela graça, eu vivo uma vida agradável a ti. Em nome de Jesus.